Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja bem-vindo ao canal Gêmeos Culturais. Por gentileza, escreva, deixe seu like e ative seu sininho para você saber das novidades. Tá? Hoje a nossa fala é sobre o Islã, a sua origem e o seu sentido. O islamismo desde o nascimento até a sua expansão. Tá? Hoje, o Islã é uma das religiões que mais cresce no mundo e é a maior no Oriente Médio, parte da África, onde os fiéis são chamados de muçulmanos. Tá? O Islã quer dizer submissão a Deus, concepção religiosa do livro o Alcorão, que contém as ideias morais e éticas defendidas e divulgadas por Maomé, o profeta árabe que diferenciava entre o cristianismo e o islamismo. Destaca-se a crença num só Deus, Alá, e a crença de que Alá não tinha filho. Alá era a designação do Deus da religião islâmica. Essa religião sofre uma enorme pressão por fatos ocorridos entre o fim do século XX e início do século XXI. São as guerras religiosas, a questão do terrorismo e ainda ao ataque ao 11 de setembro às torres do World Trade Center nos Estados Unidos pela Al-Qaeda. Tá? O Al-Qaeda é um grupo fundamentalista religioso muçulmano que combate principalmente os Estados Unidos através dos jihadis, que é a Guerra Santa. Tá? O pré-islã, o islamismo como religião ocorreu no período da Alta Idade Média na Europa, por volta do século 7 e 8. Mas antes disso, ou mais precisamente, a fase que ficou conhecida como pré-islâmica, que são os habitantes do Oriente Médio, que eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Tá? O clima árido daquela região, com pouca chuva, difícil a sobrevivência, que dependiam de caravanas, de mercadores e que ligava as cidades polos. As bases da economia era o comércio dessas caravanas que comercializava com os europeus, indianos e devido às suas especiarias. Tá? Embora este encontrasse rivais como as caravanas europeias, o comércio ainda era lucrativo. Várias famílias e grupos nômades enriqueceram com esse comércio, principalmente os beduínos, que eram nômades e seminômades, liderado pelo sheik. Eleito como chefe, geralmente, os melhores guerreiros e os mais sábios dos grupos árabes. Tá? A fase que entra o politeísmo, que eram a reverência aos fenômenos da natureza, animais, plantas. Tá? Nesse período, o culto que era mais conhecido era destinado à Pedra Negra. Todos os cultos eram realizados na Kaaba, que é chamada a Casa de Deus, localizada em Meca. Em ambas as fases, tanto a situação politeísta como monoteísta, era situada a questão na Kaaba, que a Kaaba ele é um cubo de cor preta com cerca de 15,24 metros de altura e ainda era cultuada. Então, desde o politeísmo, a Kaaba era o centro de peregrinação, cultura religiosa dos árabes. Tá? Falando então em Maomé, ele tem o mesmo nível, ou seja, o mesmo grau de importância para o islâmico como Jesus tem para os cristãos, que é considerado o responsável pela fase monoteísta.
Tá? Maomé nasceu na cidade de Meca em 570 e Maomé teria a incumbência de divulgar o islamismo pelo mundo, através de uma revelação feita pelo anjo Gabriel, que, a partir de 610, começou a receber mensagens de Alá para divulgar suas ideias. E destaca-se a negação de cultos a imagens. Tá? Os seus seguidores tenham chegado a outras localidades, além do Oriente Médio, como a Península Ibérica e ao norte da África, o início não foi fácil. As ideias de Maomé encontravam forte resistência por parte dos habitantes de Meca, do Oriente Médio, e em geral a maioria da população era politeísta. Tá? O Islã, então, ele começou então a ter a participação de pessoas de classes mais ricas, como os comerciantes, e em contrapartida, os mais poderosos, como os cheques, passaram a combater de forma violenta todos aqueles que se convertessem ao Islã. A opção então de Maomé foi deixar a cidade de Meca, de onde ele nasceu, indo para Iatreb, né? Iatreb, que hoje é a atual Medina, na Arábia Saudita. Esse movimento então ficou conhecido como Hégira e foi realizado no ano de 622, que se tornou um marco do islamismo, ou seja, o ano primeiro ou ano 1 do calendário muçulmano. Tá? Maomé conseguiu então converter a população, levou a crença em Alá às várias tribos nômade e seminômade, e as mesmas unificadas com base no islamismo, que deram força e financiamento necessário para que Maomé começasse a chamado o jihad, que é a Guerra Santa, com o objetivo de converter ou de combater a doutrina islâmica. Maomé era responsável pela divulgação das ideias de Alá e de suas concepções de moral, de ética e religiosa. O próprio jihad, que é a Guerra Santa, foi decisivo para a consolidação do islamismo. Tá? O Oriente Médio, mais ainda na Arábia Saudita, as concepções monoteístas, religiosas e islâmicas até então eram divulgadas oralmente. Tá? Nada era registrado em documento, porque o Maomé ele era analfabeto, não tinha conhecimento, e só depois foram os seus discípulos que escreveram então o que foi deixado por ele. Então foram os seus sucessores de Maomé e passaram a registrar o que havia sido transmitido. Tá? Então esses conhecimentos foram passando de geração para geração até então serem divulgados. Tá? Então, registram as ideias do Maomé em 2 livros. Um é o Suna. Esse Suna, ele descreve a trajetória política e religiosa até a morte de Maomé. E o Alcorão, por sua vez, são os textos sobre a concepção ética e moral revelada pelo anjo Gabriel. Tá? O Alcorão é o mais seguido pelos muçulmanos. Eles acreditam que o islamismo é a evolução do cristianismo e do judaísmo. Portanto, Jesus e os hebreus considerados profetas. Mas o testemunho de Maomé era de que Alá era o único Deus. E o Alcorão, então, estabeleceu esses pilares dos seguidores e a base da fé muçulmana, que são eles. Primeiro, repetir o testemunho de que Alá é o Criador do universo. Orar ao menos 5 vezes ao dia, voltado em sentido para a Meca, em direção à Meca. Converter cerca de 2,5% de sua renda para ajudar os mais necessitados. Tá? Se possível, ir à Meca pelo menos uma vez na vida. E mais
jejuar no mês do Ramadã e nem manter as relações sexuais durante o dia. Tá? O expansionismo islâmico, a luta de Maomé em unificar os árabes sobre a concepção religiosa islâmica e divulgá-la. Tá? De fato, foi bem sucedida, porque ele conseguiu unir essas 32 tribos e converter. Tá? E não só se esperava era a sua morte no auge, ou seja, não esperava que ele morresse então no auge da sua divulgação, do seu trabalho, do seu expansionismo em 632, o que gerou grave crise para determinar a sua sucessão. Tá? Para alguns, o sucessor de Maomé deveria ser um líder da tribo, Coraixita, né? E eram tribos árabes do período maometário, né? Que dominava a cidade de Meca e controlava o culto na Caaba, o local onde Maomé nasceu. Como eu falei para vocês, Maomé nasceu em Meca. O outro entendiam que o sucessor deveria ser um parente direto. Ali, que era o primo de Maomé, abriu então a mão do título para o sogro de Maomé, que era Abdul Bekr, né, responsável por registrar a vida de Maomé como os seus feitos. Dessa forma, ele foi eleito então o primeiro califa. O califado, por sua vez, era um sistema de governo político que consistia numa monarquia centralizada. Foi instaurada após a morte de Maomé. O califa Abdul governou apenas 2 anos, pois morreu em 634 e ainda conseguiu consolidar e unificar as tribos e o jihad. Tá? O expansionismo iniciado, continuando por outros califas, foram bem-sucedidos. Tá? E em quase 30 anos já havia exercido um controle sobre a Pérsia, Mesopotâmia, Palestina, Síria e Egito. Isso baseado no Alcorão. Tá? Esse jihad inicialmente foi tolerante quanto aos costumes dos povos dominados. Ou seja, ele aceitou algumas condições desses povos dominados, inclusive as propriedades e as práticas religiosas que seguia o monoteísmo, como o judaísmo e o cristianismo, seriam respeitadas, porque os povos continuavam sendo politeístas. Então eles teriam de se converter ao islamismo, senão eram condenados à morte. Tá? Várias, então, disputas internas pela sucessão dos califados enfraqueceram a organização política. Desde a morte de Maomé, as disputas se intensificaram e houve apenas um momento de tranquilidade. Essas disputas levaram, então, à morte de Califa Omar, da dinastia Omíada, e do Califa Ótimo. Tá? E ainda, quando Ali, o primo de Maomé, assumiu o poder, ele foi assassinado em 66 e levou então Omíadas de volta ao poder. Isso dividiu o islamismo em 2 grupos, por motivo étnico, político e religioso até hoje. Tá? Os xiitas, por sua vez, fazem parte da seita islâmica que prega que o sucessor de Maomé foi Ali, o seu primo, e não reconhece os sunitas. Os sunitas muçulmanos ortodoxos que reconhecem os 4 primeiros califas como líderes legítimos e aceita tanto o Alcorão quanto o Suna. Os xiitas acreditam que o sucessor só poderia vir da família dos descendentes de Maomé, chamado de imã ou imanes, e consideram apenas o Alcorão. Tá? A dinastia Omíada governou então de 661 a 750, com destaque no processo de expansão.
e ainda estabeleceu a capital na Síria e partiu para dominar regiões como o Afeganistão, o Turquestão, o Vale do Rio Indo e o norte da África. Povos então forçados a se converter ao islamismo, e outro feito foi a conquista da grande parte da Península Ibérica em 711. Tá? No ano de 750, marcou então o fim da dinastia e foi a derrota pelos Bássidas, que praticamente não investiam em expansão devido à derrota dos Omíadas contra os francos em 732. Já em contrapartida, essa fase foi marcada pelo desenvolvimento cultural, que é fruto, sobretudo, dos investimentos do califa Harun al-Rashid por meio das culturas greco-latinas. Tá? Então, se destacaram na ciência, e um dos principais pensadores foi o Avicena, com o seu livro da cura, voltado para a medicina. Já a dinastia Abássida caiu em 1258, quando ocorreu a invasão dos mongóis. Os mongóis, por sua vez, construíram uma etnia que habita as estepes da Ásia Central durante a Idade Média e formaram o Império Mongol. O Abdul al-Rahman, que pertencia à dinastia Omíada, teve de se refugiar na região da atual Espanha. E de lá, então, começou a organizar como os governos do Emirado. Um governo centralizado pelo grupo familiar que exercia o controle político. Tá? Esse refúgio foi para se concentrar e acabou organizando a questão política. Então, desses reinados, teve dois que tiveram grande destaque na Península Ibérica. O primeiro foi o Emirado de Córdoba e o Emirado de Granada. Eram polos comerciais, tá? De onde saíam e entraram caravanas de mercadores, e ainda possuíam, essas regiões possuíam bibliotecas, hospitais, lojas. Tá? Essa herança dos árabes, chamados de mouros, na Península Ibérica, dominante para a formação da sociedade. Os judeus comerciantes converteram ao islamismo, mas em contrapartida, o emir aplicava cobranças de impostos muito pesadas e eram empregados na economia, ou seja, e retornavam na economia, na cultura, na medicina. E ainda tem o destaque ainda do Averroes, que é o consultor do sultão Saladino. Tá? O Averroes, por sua vez, é filósofo muçulmano, nascido em Córdoba, na Espanha, estudioso de Aristóteles e crítico do Alcorão. Ele afirmava que apresentava verdades óbvias do povo para contestar pelos muçulmanos. Tá? O Saladino, por sua vez, foi um sultão árabe conhecido por ter guerreado contra as cruzadas da Igreja Católica, a famosa Cruzada dos Reis. Tornou-se então lendário entre curdos e árabes, persas, turcos e islâmicos, após retomar a Jerusalém dos cruzados. Tá? A crise do Império Árabe então começou por uma reação dos cristãos, que foi a dominação dos mouros na Península Ibérica, no ano de 1492. O Emirado de Granada foi retomado pelos cristãos e os mouros foram expulsos. Já na parte oriental, a dominação árabe ao Império Turco Otomano passou a força soberana em 1453, com a queda ou com a dominação de Constantinopla. Tá? As manifestações culturais estão muito associadas à religião islâmica.
Dessas manifestações destacam-se principalmente na literatura a tradição islâmica, a tradição islâmica na literatura é muito importante para a reconstrução dos fatos nesse período. As Mil e Uma Noites, a história que era contada, cada noite contada uma história, né? O Alcorão, que existe graças à tradição oral passada por gerações, que reconstitui o cotidiano islâmico. A literatura islâmica possui 3 gêneros poéticos, o ghazal, os 5 e 12 versos, voltada ao amor, o ghazida, que possui cerca de 100 versos, voltada para o culto e para o louvor, o Gita, que apresenta obras que relatam a vida cotidiana. Tá? A arquitetura, por sua vez, influenciou os povos como da Península Ibérica. A mesquita, que é uma contribuição cultural apresentada de forma simples, mas assimilada. Era composta por um pátio sam, grande sala, o baram, e formada por colunas voltadas para a Meca, o Gibla, que era a parede de fundo com um nicho do centro, que era o mirabe, e ao lado preserva-se o púlpito, que é o mimbar. Tá? Já na matemática, apreciada pelo islâmico, destaca a álgebra, que permitiu ser desenvolvida a numeração árabe, a utilização do zero, a influência nas combinatórias e trigonometria e a matemática usada em questões religiosas e arquitetônicas. Então chegamos mais ao fim desta apresentação. Por gentileza, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like e ative o seu sininho. Portanto, tenha sempre bons pensamentos e boas atitudes. Até o nosso próximo encontro.